Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de filosofia de hoje. Bom, como vocês sabem, no início da aula eu sempre faço observações ou correções a respeito da aula anterior, da atividade que foi enviada na aula anterior. Portanto, e por gentileza, peguem os livros, abram na página 49, porque apesar da atividade ter algumas questões de cunho pessoal, outras a gente vai poder discutir e debater, tá bom? E indicar também para vocês a resposta correta. Então vamos lá, primeira questão. Relembrando que o conteúdo que estudamos na semana passada continua dentro do capítulo 3, que somos cidadãos do mundo, e o conteúdo estava relacionado com o indivíduo e a sociedade. E nós tratamos sobre a cidadania, que é justamente essa relação que o indivíduo possui com a sociedade ao qual ele está inserido. Então, primeira questão, você se considera um cidadão e por quê? Das respostas que obtive, das atividades que foram enviadas, eu percebi que todos se posicionaram como um cidadão, participante da sociedade, da comunidade que ele vive. Quero chamar a atenção de vocês somente para um ponto. Para que a gente realmente seja um cidadão de bem, a expressão que já foi até marginalizada, enfim, para que a gente seja uma boa pessoa, um bom cidadão, nós precisamos tanto atentar-nos para os nossos direitos, como também observar o cumprimento dos nossos deveres, tá bom? Não existe uma cidadania plena se nós não cumprirmos com os nossos deveres para assim termos acesso aos nossos direitos, tá? Só aí uma ressalva. Segunda questão, por que é importante cada um de nós aprendermos e praticarmos o conceito de cidadania? A resposta sugerida pelo livro de vocês. Porque cidadania é uma relação política entre um indivíduo e a sociedade, em virtude da qual o indivíduo é membro de pleno direito dessa comunidade e a ela deve lealdade permanente. Olha que interessante, foi o que eu citei anteriormente sobre a dicotomia de direitos e deveres. Sendo um cidadão pleno, um membro de pleno direito, nós não podemos querer usufruir somente dos nossos direitos, tá? Direitos sem deveres não é cidadania plena. Cidadania plena só existe, só acontece quando a gente faz a junção dos nossos direitos aliados aos nossos deveres, ok? Terceira questão. Segundo o texto, nossa identidade é composta por quais componentes? A noção de igualdade social, em busca da dignidade para todos, e as especificidades individuais. Ou seja, para que a nossa identidade seja formada, nós temos que pensar em duas áreas. Primeiro, na nossa área individual. Quais são as minhas necessidades? Então, dentro das suas necessidades, você consegue se posicionar. E a segunda área é o coletivo, a sociedade, a comunidade. Ou seja, para que nós tenhamos uma identidade plena, nós temos que pensar no individual, aquilo que você consegue produzir ou fazer, ou quais são as suas necessidades, e depois o coletivo, ok? Quarta questão. Você acha que os componentes citados na questão anterior podem entrar em atrito? E aí pede para explicar. Sim, isso é muito possível. Por quê? Às vezes, as necessidades individuais são diferentes das necessidades coletivas. Ou então, às vezes, o indivíduo se torna egoísta e só pensa no seu próprio bem-estar, sem pensar naquilo que seria benéfico, positivo para todas as pessoas. Então, quando você pensa somente em si e não pensa no bem-estar do outro, você se torna individualista, egoísta e, consequentemente, os seus desejos internos vão entrar em atrito com os desejos coletivos, É muito difícil manter aí esse equilíbrio. E a última questão, quinta questão. Leia o trecho a seguir.
A sociedade deve organizar-se de modo a conseguir gerar em cada um de seus membros o sentimento de que pertence a ela. O trecho lido nos remete à ideia de pertencimento, ou seja, a crença subjetiva em uma origem comum que une os diferentes indivíduos. Os indivíduos pensam em si mesmos como membros de uma coletividade, na qual símbolos expressam valores, medos e ideais. A partir disso, você se considera pertencente a algum grupo? Essa ideia de pertencimento ela é muito subjetiva. Às vezes você se sente pertencente de um grupo de teatro, de um grupo de dança, de um grupo de jogos eletrônicos, de uma banda famosa. Essa ideia de pertencimento que nós temos que ter com a nossa sociedade está relacionada com algo que nos une, uma coisa em comum que consegue nos unir. No caso da sociedade, nós teríamos que ter um objetivo em comum para que nós conseguíssemos nos unir, certo? E ter essa ideia de pertencimento. Mas nós podemos também ter essa ideia de pertencimento em outras áreas da vida. Por exemplo, uma igreja específica, né? Uma religião específica. Quando você está ali junto com os demais membros, você sente essa ideia de pertencimento, você faz parte daquele grupo. E assim, essa ideia vale para diversas áreas da nossa vida, certo, gente? Então, gente, o conteúdo da nossa aula de hoje se encontra na página 50. É um tópico para refletir que traz como título Desenvolvimento Humano. Então, peço que vocês peguem os livros, por favor, abram na página 50, para que vocês possam acompanhar a leitura. É um texto pequenininho, só tem 2 parágrafos, super tranquilo para a gente ler, debater, entender. Então, vamos lá. Como disse anteriormente, o título é Desenvolvimento Humano. Só há desenvolvimento quando os benefícios do crescimento servem à ampliação das capacidades humanas, entendidas como o conjunto das coisas que as pessoas podem ser ou fazer na vida. E são 4 as mais elementares: ter uma vida longa e saudável, ser instruído, ter acesso aos recursos necessários para um nível de vida digno e ser capaz de participar da vida da comunidade. Na ausência dessas 4, estarão indisponíveis todas as outras possíveis escolhas. E muitas oportunidades na vida permanecerão inacessíveis. Além disso, as pessoas têm que ser livres para que suas escolhas possam ser exercidas, para que garantam seus direitos e se envolvam nas decisões que afetarão a sua vida. As pessoas são a verdadeira riqueza das nações. Na verdade, o objetivo básico do desenvolvimento é alargar as liberdades humanas. O processo de desenvolvimento pode expandir as capacidades humanas, ampliando as escolhas que as pessoas têm para viver plenas e criativas. Então vamos lá. Apesar de ser um texto pequenininho, ele traz umas reflexões interessantes para a gente. Então, primeiro, o que seria o desenvolvimento humano? Esse conceito, gente, de desenvolvimento humano, surgiu principalmente após esse período de grande desenvolvimento tecnológico que nós vivenciamos. Na verdade, nós estamos ainda vivenciando um grande avanço tecnológico dia após dia. Então, o que aconteceu? As pessoas chegaram em um momento aonde a tecnologia já estava extremamente avançada, as áreas de conhecimento também já haviam se expandido de uma forma, extremamente, posso dizer, até alarmante, e quem ainda não havia feito um desenvolvimento amplo, quem era? O próprio ser humano. Tudo ao nosso redor estava evoluindo, mas nós, como seres participantes dessa sociedade, não estávamos acompanhando essa evolução ou esse desenvolvimento. Vou citar um exemplo. Nós, enquanto indivíduos de uma sociedade,
Nós vivemos de acordo com as regras que aquela sociedade estabelece, certo? Só que os tempos mudam, as sociedades mudam. E por que todas essas mudanças são geradas? Porque nós, que somos os indivíduos, estamos em constante mudança, estamos em constante movimento. Então é natural que o ser humano, estando nessa mudança, ele também ocasione mudanças na sociedade, né? Nós podemos citar uma série de exemplos, nós podemos falar sobre os padrões de beleza, né? Antigamente, eu digo antigamente, mas não faz tanto tempo assim, as mulheres, elas eram bem taxadas, que o padrão existia e ainda existe, né, gente? Nós mulheres sabemos muito bem disso, que ainda existe aquele padrão de beleza, mas hoje as pessoas já sentam para conversar, para entender por que existe esse padrão de beleza. Quem instituiu esse padrão de beleza, né? Por que as mulheres mais voluptuosas, digamos assim, mais gordinhas, não podem estar dentro desse padrão de beleza, né? Cabelos crespos, por exemplo, eu acho super interessante. As pessoas costumavam chamar um cabelo crespo, né, ou então ondulado, cacheado, de cabelo ruim, né? Essa expressão cabelo de negro. Olha o quanto essa expressão é preconceituosa, racista, carregada de conceitos que nós, seres humanos, instituímos na nossa sociedade. Porque, como vocês sabem, nós temos raízes escravocratas. Não é isso? Os negros chegaram aqui, vieram forçados para trabalhar em um outro, vieram escravizados e forçados para trabalhar em um país diferente do seu, com uma cultura diferente da sua. Então vejam como que é importante e interessante falar sobre desenvolvimento humano, porque nós estamos muito preocupados em desenvolver todas as áreas de conhecimento, em desenvolver todas as tecnologias possíveis e imagináveis, mas muitas vezes esquecemos que precisamos desenvolver a nós mesmos, né, dia após dia, e consequentemente desenvolver a nossa sociedade. Então hoje nós conseguimos visualizar que as pessoas são mais abertas para o diálogo, para tentar entender os motivos de raízes preconceituosas, por exemplo, o motivo para tentar quebrar aquilo que já está construído, tentar reverter uma imagem que já está construída de forma negativa, enfim. E o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui são para os 4 pontos elementares que foram citados dentro do texto relacionados ao desenvolvimento humano. Primeiro, ter uma vida longa e saudável. Todos nós desejamos e almejamos chegar e alcançar, né, esse status de viver por muito tempo e de viver bem. Próximo, ser instruído. É o que nós estamos fazendo nesse exato momento, buscando conhecimento, estudando, pesquisando, termina o ensino médio, vai para o curso superior, termina o curso superior, vai para a pós-graduação e assim sucessivamente. As pessoas vivem e anseiam em conhecer mais, em se aprimorar mais. Próximo, ter acesso aos recursos necessários para um nível de vida digno. Isso é muito importante, ou seja, ganhar o suficiente para viver bem, não para viver no limite, não para viver de forma mesquinha, não para viver tendo escassez de alguma coisa, mas para viver bem. E por fim, ser capaz de participar da vida da comunidade. Então não basta nós estarmos inseridos no mundo, como a gente está refletindo desde que entramos aqui no capítulo 3. Nós não estamos simplesmente jogados no mundo. Nós fazemos parte. Assim que a gente nasce, a gente já começa a fazer parte de uma comunidade, que é a comunidade que os nossos pais já estão inseridos. Então pode ser a comunidade escolar, pode ser a comunidade religiosa, social, enfim, nós já estamos inseridos assim que nascemos. Então, desde sempre, nós somos
treinados, digamos assim, para viver nessa sociedade e precisamos atender a essas expectativas. Mas o que eu chamo a atenção de vocês aqui no tópico é que nós não precisamos somente atender a essas expectativas, nós precisamos sempre ir além daquilo que as pessoas pensam ou daquilo que as pessoas esperam da gente. E é assim, com essa reflexão mega filosófica, que nós terminamos a nossa aula de hoje. Como atividade, vocês terão as questões para reflexão que estão na página 51, que devem ser copiadas e respondidas no caderno. Tá bom, meus queridos? Bons estudos e até a nossa próxima aula.